Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de instrumentação cirúrgica, nossa primeira aula demonstrando como é a dinâmica e o funcionamento do centro cirúrgico. Vamos iniciar a nossa jornada. O centro cirúrgico é o quê? É uma área complexa e de acesso restrito, onde a arquitetura e sua área física devem atender uma legislação vigente, SOBEC 2003. Aqui nós vamos falar sobre as áreas mínimas para o funcionamento de um centro cirúrgico. O que é necessário para um bom andamento e funcionamento do centro cirúrgico. Áreas necessárias. A gente precisa ter um vestiário, onde os profissionais que trabalham no setor precisam se paramentar antes de entrar nesse setor restrito. A gente precisa também de uma sala administrativa, onde são necessários os controles de materiais, entrada, saída, pedidos, né? Enfim, toda a área que envolve a administração do centro cirúrgico. A gente tem os lavabos, onde é lá que os instrumentadores, que os enfermeiros, que os técnicos de enfermagem, que os cirurgiões se escovam, né, as mãos, a lavagem das mãos, antes de entrar nas respectivas cirurgias. A gente tem a sala de cirurgia em si, onde são realizados os procedimentos cirúrgicos ao longo do dia. A sala de guarda de medicações e materiais descartáveis é ali onde se armazena, se estoca e depois, caso haja necessidade, a retirada desse material para uso. A gente tem também o local onde existe a guarda dos materiais de anestesia, onde as equipes de anestesias vão lá para poder retirar alguma medicação e tal de controle restrito para eles, ou seja, o controle e o uso é vedado a outras profissões, às outras especialidades, ou seja, somente a equipe de anestesia tem acesso a esse material. A sala de material esterilizado, ou seja, é ali que esse local ele pode ser acoplado, anexado ao centro cirúrgico ou não. Isso vai depender de hospitais para hospitais. Tá? É uma área onde se guarda o material esterilizado que vai ser usado nas respectivas cirurgias. Tá? As caixas cirúrgicas, os instrumentais avulsos, tá? Que a gente vai ver ao longo do curso. Depósito de cilindro de gases, né? Nitrogênio, oxigênio, tudo isso, né? Num determinado local, né? Uma área restrita, né? Para profissionais do setor para encaminhar à sala de cirurgia necessária. A guarda de aparelhos e equipamentos. Normalmente, alguns locais usam esse local, né, alguns hospitais usam esse local para poder guardar equipamentos quebrados, às vezes que precisam de vamos dizer, um reparo ou uma troca, tá? Pode ser que essa sala seja destinada a esses equipamentos com problema ou não, né? Às vezes esse próprio local ele é destinado para estoque desses respectivos materiais quando não estão sendo usados nas cirurgias, por exemplo, um microscópio óptico, por exemplo, que não está sendo usado em nenhuma sala cirúrgica, não tem nenhum procedimento que haja necessidade desse microscópio. Esse microscópio ele é armazenado, né, estocado nessa sala específica. E a guarda de medicamentos e materiais descartáveis, né? Por exemplo, soro fisiológico, gases, compressas, tudo isso, né, pode ser também armazenado nesses locais. A rouparia, né? A gente precisa ter um local onde se guarda a rouparia que vai ser usado dentro do centro cirúrgico, vai ser disponibilizado no vestiário para o profissional se trocar, usar aquela roupa necessária para adentrar no centro cirúrgico, ou, por exemplo, o pijama cirúrgico, o propé, a máscara, a touca. Isso a gente vai ver na nossa aula de asepsia e antissepsia, quais são os insumos, quais são as vestimentas necessárias para a gente adentrar no centro cirúrgico. Anatomia patológica, né? Tem alguns hospitais que possuem esse serviço dentro do centro cirúrgico,
Tá? A sala de revelação de chapas, ou seja, de revelação de raio-x, tem alguns hospitais que ainda possuem aquele raio-x móvel. Então, após o disparo do raio-x, há a necessidade da revelação daquela chapa. Ou seja, existe uma sala, né, pequenininha, aquela sala escura com uma lâmpada de 5 watts, que a gente não pode ter uma lâmpada muito potente, senão queima o filme. Ou seja, esse filme ele é revelado dentro do centro cirúrgico e mostrado para o médico, para o ortopedista, durante os procedimentos ortopédicos. Isso alguns hospitais ainda possuem esse serviço, outros já foram mais modernizados. Então a gente vai ver depois na aula de raio-x o tipo de raio-x que é atualmente utilizado no centro cirúrgico. A gente também tem a copa, que é opcional. Tem alguns centros cirúrgicos que possuem uma copa interna para lanche dos profissionais, lanches principalmente em períodos noturnos. Então, assim, isso facilita, né, o andamento do serviço, porque o profissional ele não necessariamente ele precisa sair do setor para lanchar, ele pode ficar, né, ele pode lanchar dentro da copa que é disposto dentro do centro cirúrgico. Sala de material de limpeza, normalmente, né, guarda todos os materiais utilizados para a limpeza da unidade. Aqui nós temos o expurgo. O que é o expurgo? O expurgo é uma sala responsável por receber todos os materiais advindos de uma cirurgia. Então, por exemplo, nós tivemos um procedimento cirúrgico na sala A, na sala B, na sala C. A partir do momento que os procedimentos são finalizados, são encaminhados os instrumentais cirúrgicos sujos de sangue, de resíduos biológicos, para o expurgo, para aqui serem lavados, né? É aqui que vai ser realizado a primeira lavagem do instrumental, para depois ser encaminhado para o CME, que é o quê? O Centro de Material Esterilizado, para seguir então para a esterilização. É importante, né, a gente até comentar que o expurgo ele precisa ter duas portas, tá? Uma porta de entrada e uma porta de saída de instrumental. Por quê? Porque não pode haver um fluxo cruzado de instrumentos sujos com instrumentos limpos. Ou seja, a porta que entra instrumental sujo é uma e a porta que sai instrumental limpo é outra, tá? Então a gente precisa ter esse fluxo de portas de entrada e de saída no expurgo para não haver contaminação cruzada. Nós temos também a sala de recuperação anestésica, ou seja, é aqui que após o procedimento cirúrgico, os pacientes são encaminhados para serem acompanhados pelo serviço de anestesia e então liberados para o seu determinado aposento, ou seja, uma enfermaria, um quarto de hospital ou até para casa, né? Quem sabe, de repente, dependendo do procedimento cirúrgico. Tá bom? Então, aqui, a sala de recuperação anestésica é o local onde o paciente fica em observação após o procedimento cirúrgico até a recuperação da anestesia, até a anestesia ela perde o efeito dela. Temperatura e umidade do centro cirúrgico. Muito de vocês reclamam do frio que faz dentro de um centro cirúrgico. E realmente, infelizmente, acaba sendo necessário. Por quê? A temperatura ideal do centro cirúrgico está entre 19 e 21 graus Celsius, pois abaixo disso pode provocar hipotermia dos pacientes e quanto à umidade relativa do ar, deve situar-se sempre entre 45% e 55%, pois valores abaixo desses provocam uma excessiva perda de água pelos pacientes e acima favorecem o desenvolvimento de bactérias, ou seja, tanto a temperatura quanto a umidade precisam estar de acordo com a legislação, tá? Para o bem-estar do paciente e do serviço. Conceitos gerais do centro cirúrgico. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a zona. O centro cirúrgico ele é dividido em 3 zonas. A zona de proteção, a zona limpa e a zona estéril ou asséptica. Vamos começar a nossa jornada pela zona de proteção. A zona de proteção ela é a porta de entrada do centro cirúrgico, tanto de pacientes quanto de profissionais do setor.
É aqui que o paciente ele entra e é encaminhado para a sala de cirurgia onde vai ocorrer o procedimento cirúrgico. Cabe então à equipe saber se o paciente está agendado ou não para o respectivo procedimento, né? O paciente ele não vai entrar no centro cirúrgico se ele não está agendado, se a cirurgia dele não está agendada para aquele determinado horário. Aqui nós encontramos o vestiário do centro cirúrgico, que é considerado dentro da zona de proteção. Nesse vestiário é onde os profissionais vão se paramentar, vão se vestir adequadamente. A gente fala que ele vai usar o nosso pijama tipo Grey's Anatomy, né? Ele vai usar a máscara, a touca, o propé, que não nada mais nada menos que é uma touca para o pé, tá? É o propé, depois a gente vai ver uma foto lá na aula de asepsia e antisepsia, o que seria o propé, tá? Antes de adentrar no centro cirúrgico em si, que é a zona limpa, tá? Que a gente vai ver. Então, a gente entrou na zona limpa do centro cirúrgico, que é basicamente o corredor do hospital, do centro cirúrgico. Então, a partir do momento que a gente entra no corredor do centro cirúrgico, a gente já precisa estar paramentado adequadamente, com o nosso pijama, touca, máscara e propé. E aqui nós encontramos a zona estéril ou asséptica, nada mais nada menos que a sala de cirurgia. E é aqui que realmente mora o problema, porque nessa área a gente vai estar apto ou não a mexer em determinados locais e insumos. Por quê? Se a partir do momento que nós estamos devidamente paramentado assepticamente, ou seja, com avental cirúrgico estéril, luvas estéreis, pronto para uma cirurgia, nós não podemos tocar superfícies que não estejam estéreis, ok? Então, a partir do momento que nós adentramos dentro de uma sala cirúrgica pronta para uma cirurgia, nós precisamos ter um conhecimento, tá? Onde a gente deve tocar, quais superfícies nós devemos tocar e quais não devemos tocar. E isso a gente vai aprender lá na nossa aula de asepsia e antisepsia. Dentro do centro cirúrgico, nós encontramos dois tipos de materiais. Os materiais classificados como fixos e os materiais classificados como móveis. O que significa isso? Os fixos são aqueles que nós não podemos mudar de local. Por exemplo, o foco central ele está chumbado na parede, no teto, né? Ou ele está pela parede, por exemplo, aquele ali, ou ele está no teto. Ou seja, nós não podemos mudar ele de local, tá? Ele está ali chumbado no teto. A mesma coisa no sistema de canalização de ar e gases, oxigênio, né? Aspirador a vácuo, aquilo ali está localizado, ele tem uma instalação na parede, nós não podemos mudar ele de lugar, tá? Prateleiras, a mesma coisa, se a prateleira está presa na parede, nós não podemos mudar a prateleira de lugar. Agora, em compensação, nós temos os móveis, ou seja, o que seriam? São aqueles equipamentos que nós trocamos eles de lugar. Por exemplo, a mesa cirúrgica, acessórios, colchonete de espuma, perneiras metálicas, suporte de ombro, aparelhos de anestesia, por exemplo, a torre de anestesia, a mesa de cirurgia, né? Negatoscópios, aspiradores de secreção, focos auxiliares que são móveis, dentre outros. Então, nós encontramos tanto os fixos quanto os móveis. A partir daí, nós temos também uma divisão classificada dentro do centro cirúrgico. É uma forma de como se fosse zona de proteção, zona limpa e zona estéril asséptica. Aqui a gente tem como área restrita, semi-restrita e não restrita. O que significa a área restrita? Seria a sala de cirurgia, o lavabo e o corredor interno do centro cirúrgico, ou seja, somente pessoal apto e capacitado e devidamente paramentado pode adentrar na sala restrita. O que seria a área semi-restrita? Áreas que possibilitam a circulação tanto de pessoal quanto de equipamentos, tá? De maneira a não interferir na rotina e controle de manutenção da asepsia médico-cirúrgica. Por exemplo,
a guarda de sala de material, a sala administrativa e o expurgo do centro cirúrgico. E nós temos, por fim, a área não restrita, que é a área de circulação livre da unidade. Por exemplo, os vestiários, o corredor de entrada do centro cirúrgico para o pessoal e para o paciente. Aqui nós encontramos uma disposição da equipe cirúrgica num procedimento, por exemplo, de cirurgia abdominal. Nós encontramos o cirurgião, logo à frente dele nós temos o auxiliar e do lado o instrumentador. Ou seja, a instrumentação cirúrgica ela precisa estar de frente para o cirurgião, porque facilita a passagem de material do que o cirurgião está do lado dele. Ele pode até passar o material, obviamente, para o profissional que está ao lado, mas existe uma facilidade maior quando você está de frente para o cirurgião. Na parte cefálica do paciente, nós encontramos o anestesista, responsável pelo procedimento anestésico do paciente, ou seja, manter ele sedado, tá? Durante todo o procedimento cirúrgico. E aqui nós temos a circulante de sala, que, como o próprio nome diz, circula a sala. É ela que vai o quê? Vai providenciar os instrumentais, vai providenciar os insumos necessários para a cirurgia. Caso haja alguma necessidade, nós podemos contactar, nós podemos chamar a circulante de sala responsável e pedir: a senhora pode abrir para mim uma compressa? A senhora pode abrir para mim um fio cirúrgico? A senhora pode providenciar um soro para mim? E ela é responsável por receber, né, por providenciar, tá, esses insumos durante a equipe e lhe entregar ao longo da cirurgia. Agora a gente vai falar um pouquinho dos profissionais, né, que trabalham no centro cirúrgico. A gente vai começar pelo cirurgião. O cirurgião ele é responsável pelo procedimento cirúrgico. Ele realiza o ato operatório, ele acompanha o paciente, ele não pode ser residente em medicina. Não pode. Ele precisa ser médico devidamente capacitado na área que ele está sendo designado, ou seja, na área que ele vai operar. Se ele é um cirurgião geral, ele vai trabalhar na cirurgia geral. Se ele é um ortopedista, ele vai fazer um procedimento ortopédico. Tá? Se ele é um ortopedista, ele não vai trabalhar na urologia, porque são especialidades diferentes, né? Ele é que é o responsável pelo paciente, ele realiza o diagnóstico. Se ele chegar para a gente e falar: olha, nós vamos operar uma apendicite, então nós vamos operar uma apendicite. Olha, nós vamos operar uma fratura de fêmur do lado direito, então nós temos o diagnóstico de fratura de fêmur no lado direito. Ele executa o ato cirúrgico e acompanha as intercorrências e acidentes transoperatórios. A partir daí, nós temos o auxiliar do cirurgião, que também é médico. Nesse caso, ele ajuda o ato operatório, executa as atividades delegadas pelo cirurgião, pode ser residente em medicina, porque ele está sendo o quê? Delegado, ele está acompanhando, ele está ajudando o cirurgião. Podemos encontrar até 4 auxiliares, dependendo da cirurgia. Recebem o paciente, auxiliam na passagem de maca, realizam a técnica de escovação, tricotomia do paciente, antisepsia do paciente e a montagem dos campos cirúrgicos. Agora falamos do anestesista. Realiza a pré-operatória, tá? No dia anterior da cirurgia, pode ser algumas semanas antes, porque ele precisa saber quais as patologias o paciente tem, quais as comorbidades, né? Se ele tem alguma alergia, se ele é mais suscetível a alguma reação alérgica a uma determinada medicação. Enfim, ele precisa conhecer o paciente que ele vai anestesiar no procedimento cirúrgico. Ele prescreve o pré-anestésico, acompanha o paciente desde a indução anestésica até a liberação do paciente da RPA para a enfermaria ou para o seu quarto. O enfermeiro já realiza atividades administrativas do setor, responsável pela chefia de enfermagem, instrumenta cirurgias, caso necessário, realiza procedimentos complexos e invasivos dentro da sua área de competência, encaminha peças para biópsia, levanta pedido de material e coordena a equipe de técnicos de enfermagem.
Já o técnico de enfermagem auxilia o enfermeiro, verifica o estado de conservação dos materiais, solicita o conserto quando necessário, controla o estoque de material que é usado, que é descartado, que perde a validade, tá? Além de receber as peças anatômicas para biópsia e podem exercer atividades como circulante de sala. Agora, a instrumentação cirúrgica. É um profissional devidamente qualificado, responsável pela limpeza, conservação dos materiais cirúrgicos e a instrumentação das cirurgias em si. Responsável pela montagem da mesa de maio e da mesa auxiliar. Verifica todo o material antes, durante e depois da cirurgia. Verifica se existe algum material danificado, que foi danificado ao longo da cirurgia. E antes do início da cirurgia, certificar-se de que providenciou todo o material, né, exigido, solicitado pelo cirurgião e sua equipe. Funções do instrumentador. Solicitar ao responsável a caixa para a devida cirurgia. Ok? Informar-se sobre a quantidade de capotes, de aventais cirúrgicos, quantos cirurgiões vão trabalhar naquela cirurgia para ele providenciar as luvas cirúrgicas, os aventais e os insumos necessários. Preparar a mesa auxiliar para a montagem, né? E verificar quais tipos de fios, se eles vão usar algum instrumental avulso específico para aquele procedimento para ser providenciado. Então aqui nós temos a lavagem das mãos, né, e posterior a escovação e a paramentação cirúrgica, que depois a gente vai ver lá na nossa aula de asepsia e antisepsia. Montagem das mesas de maio e auxiliar, a gente já falou. Preparar a solução para antisepsia do paciente, auxiliar na vestimenta dos aventais cirúrgicos, bem como o calçamento de luvas da equipe, auxiliar a equipe na montagem dos campos cirúrgicos quando você for solicitado, atentar para a placa neutra do bisturi elétrico, que ele seja acoplado ao paciente quando houver a necessidade do uso do bisturi elétrico, atentar para a limpeza dos instrumentais cirúrgicos durante a cirurgia. Se nós somos responsáveis pelos materiais, nós precisamos deixar eles limpos e não sujos durante a cirurgia, na mesa, por exemplo, cirurgia com sujo de sangue, de resíduo biológico, de osso, né? Ou seja, a gente precisa manter a limpeza dos instrumentais ao longo da cirurgia. Não deixar materiais jogados no campo cirúrgico. Atentar para o número de compressas usadas e devolvidas durante o procedimento, comunicar à circulante responsável os materiais solicitados pelo cirurgião, materiais avulsos, por exemplo, pinças específicas, afastadores específicas, soro para lavagem da cavidade, catéteres, entre outros. Prestar atenção na passagem dos materiais, principalmente lâminas de bisturi, seringas com agulha e materiais cortantes. Para quê? Para você não se machucar e não machucar a sua equipe, não haver um acidente biológico por falta de atenção. Tá? Nunca descartar materiais ou peças sem o consentimento do cirurgião e sua equipe. Às vezes, vocês estão participando de uma retirada de tumor, por exemplo, onde há necessidade de pegar aquela peça e encaminhar para biópsia. Ou seja, se você está precisando de uma biópsia, o cirurgião precisa de uma biópsia, ele precisa daquela peça para ser encaminhada para o patologista. E muitas das vezes a instrumentação, as equipes acabam descartando esse material, achando que não precisa, no lixo. E aí acaba que atrapalha o centro cirúrgico e a sua rotina frente a esse procedimento cirúrgico, que seria o quê? Uma investigação de um tumor. Verificar-se se todas as compressas cedidas foram devidamente devolvidas, ajudar o cirurgião e seu auxiliar na sutura de cavidades quando solicitado. Vamos lá, a instrumentação não pode suturar, não existe uma regulamentação da profissão de instrumentação, ou seja, a instrumentação cirúrgica é vedada à sutura, ok? Só quem pode suturar é o cirurgião ou o auxiliar do cirurgião. Acompanhar o curativo cirúrgico
e somente após o curativo proceder na desmontagem da mesa. Por quê? Porque às vezes as cirurgias são longas e às vezes o cansaço acaba sendo inevitável e a gente às vezes com pressa acaba desmontando a mesa antes do término da cirurgia. Conclusão, o cirurgião pode lhe pedir algum instrumento que por fim você já desmontou a mesa e já encaminhou ela para a lavagem, necessitando assim de abrir novo instrumental cirúrgico para finalizar a cirurgia, ok? Então, só desmonte a sua mesa depois que a cirurgia, depois que você confirmar que a cirurgia foi finalizada. Competências da equipe: retirar as agulhas de sutura e colocar sempre no descarpaque, naquela embalagem, né, protegida para não haver acidentes biológicos. Por exemplo, seringas, agulhas, enfim, materiais cortantes. Colocar todo o material dentro de uma caixa cirúrgica e fechá-la. Muitas das vezes tem alguns hospitais que pedem para deixar ela aberta, borrifar algumas soluções, por exemplo, detergentes, para que seja encaminhado para o CME dessa forma, evitando contaminação e desgaste do material. Retirar os campos das mesas com pressa e descartá-las em um local adequado. Encaminhar materiais usados para o CME, Centro de Esterilização, para a lavagem do material, montagem das caixas e assim encaminhar para a esterilização. Então aqui nós temos uma sala de cirurgia, tá? A gente consegue ver aqui, por exemplo, a torre de anestesia, nós temos uma televisão, aqui a cama cirúrgica, o leito, né, cirúrgico, os focos cirúrgicos, ou seja, nós temos uma equipe aqui, uma sala aqui equipada, né, pronta para receber um procedimento cirúrgico. Aqui nós temos uma outra visão da sala, com o negatoscópio, os focos da cirurgia e a mesa cirúrgica. Aqui nós encontramos um microscópio óptico, né, usado para cirurgias de oftalmo, usada para cirurgias de neurocirurgia, tá? Tudo aqui pode ser, no caso, condicionado dentro da sala de cirurgia. Aqui, novamente, mais uma sala, aqui uma imagem para vocês, de um outro perfil. E aqui uma equipe cirúrgica. Nós temos um curioso aqui, provavelmente um acadêmico, né, assistindo a cirurgia. Aqui nós temos um outro curioso aqui, também assistindo a cirurgia. E aqui nós temos o cirurgião, seu auxiliar, e aqui a instrumentadora cirúrgica de frente para o cirurgião, ou seja, facilitando a passagem de instrumentais. E aqui nós temos uma mesa auxiliar. E é isso, gente. Terminamos a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Nossa jornada está só começando.